Eu tinha pensado em vários assuntos para a gente poder conversar hoje, debater hoje, mas será inevitável não falar da manifestação bolsonarista desse final de semana no Rio de Janeiro. Porque houve aglomeração, houve carreata não, como é que se fala quando é com motos? Motonata. Houve um desfile com motos de apoiadores do Bolsonaro, com o Bolsonaro também de moto, e depois aparece lá o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, que sobe no carro de som junto com o Bolsonaro, todos sem máscara, para dar apoio ao presidente. E aqui, né, quando você vê esse tipo de manifestação, ainda mais no meio da pandemia, isso é de horrorizar por um lado, mas ao mesmo tempo levanta na cabeça das pessoas, né, algumas questões, né? Por que ele faz isso? Qual é o objetivo dessas manifestações? Alguns entendem que é uma demonstração de força do Bolsonaro, que ele quer mostrar para o Brasil, para a oposição, para a população que ele tem apoio ainda, e alguns entendem como uma demonstração de fraqueza, como se Bolsonaro estivesse fragilizado e assim ele se movimenta para tentar provar que ele é forte. Eu não sei dizer se é uma demonstração de fraqueza ou de força, não sei dizer exatamente, né? Eu imagino que, como eu já falei outras vezes, ele ainda tem um apoio bastante considerável da população brasileira, apesar de tudo, mas certamente uma demonstração de fragilidade no sentido de que ele está acuado e quando ele fica acuado, isso já aconteceu anteriormente também, quando ele fica acuado, ele faz isso. Ele confronta. Certamente uma demonstração de, entre aspas, eu não vou me render, eu não vou cair sem luta. Então, em parte tem a ver com isso, mas em parte também, se você for pensar, é um aspecto, é uma característica típica de regimes, de governantes, de políticos de perfil fascista. Então, se você observar, por exemplo, na história, né, na ascensão e depois da ascensão do Mussolini, ou durante a ascensão do nazismo e depois que eles chegam ao poder, esse tipo de manifestação, esse tipo de movimentação pró-governo, ou pró-ditador, ou pró-fascista, é uma demonstração não de força, embora no caso do nazismo até fosse de força, né, quando você tem aqueles comícios de Nuremberg, né, aqueles encontros de Nuremberg que você tem toda a estética nazista exposta, né, marchas, pessoas uniformizadas, a SA, então assim, você tem essa demonstração de força e de adesão, mas é um modo de mobilizar de fato a população, né, é um modo de criar um visual e criar um simbolismo, uma mística ao redor disso, né? É uma mitificação da política. Não que isso não aconteça em outros tipos de regime, né? Não apenas fascista, mas também regimes autoritários e mesmo democráticos. Se você observar, por exemplo, os comícios políticos democráticos, você vê isso. Você vê bandeirinhas, você vê bottoms, você vê chapéus, você vê camisetas com a cara da pessoa. Então, esse simbolismo ele é muito importante para a agremiação das pessoas, né? Para a sensação de pertencimento a um grupo, de inflamar os ânimos, de inflamar o emocional. A política, antes de ser um jogo racional, antes de ser um jogo de reflexão e pensamento crítico e análise e considerações racionais sobre um fenômeno, sobre uma questão, antes de tudo, um apelo às paixões das pessoas. As pessoas seguem um político, seguem um partido, seguem um movimento político, ou um ditador, ou um governo, em grande parte por questões emocionais. E eles entendem muito bem esse jogo, né? Não dá pra pensar que eles são ingênuos e não entendem o que eles fazem. Eles trabalham desse modo, né? A campanha eleitoral é feita desse modo, a linguagem, a estética, as propagandas, elas são feitas para mexer com o emocional e não com o racional. Não que você vote nesse político ou que você apoie esse político porque isso é o mais sensato, o mais prudente, o mais racional. Não, você segue porque esse líder vai levar a bem-aventurança eterna, ele vai levar respostas miraculosas, ele vai fazer promessas que são irrealizáveis, mas que mexe com insatisfações, anseios, angústias, mexe com desejos das pessoas, né? E o fascismo, ou governantes com perfis fascistas, eles trabalham muito com o ódio, o medo, a intolerância, então sempre tem um inimigo, é sempre em torno de agremiar as pessoas, de reunir as pessoas contra um adversário, contra os comunistas. Inclusive, durante a manifestação de ontem, aconteceu uma cena também deprimente, né, que não é também tão rara nesse momento, infelizmente, que foi o jornalista da CNN que foi obrigado a deixar a manifestação porque foi hostilizado pelos manifestantes. Então a polícia teve que escoltar esse jornalista para fora. No final do vídeo aqui eu vou pôr para vocês a cena, porque ela é meio longa, mas vocês podem assistir. Ele foi obrigado a deixar a manifestação porque estava com receio de ser agredido pelos manifestantes. Então você cria os inimigos são
os comunistas, como você vê nesse vídeo, né, CNN comunista, comunista vai embora, comunista lixo, não sei o quê, cria lá a imagem dos comunistas, que é toda a esquerda, basicamente, ou melhor, toda a oposição política ao Bolsonaro, mesmo quem é de direita que, porventura, venha a discordar do Bolsonaro, se torna comunista, ou seja, todos são comunistas, então o comunista é o inimigo, né, é o demônio, é a oposição maligna ao Bolsonaro, que é também uma linguagem simbólica e que mexe com as emoções, então você cria lá o inimigo, e daí também, dentro desses comunistas inimigos, você tem a imprensa, você tem jornalistas, você tem intelectuais, professores universitários, alunos universitários, você tem ali uma série de pessoas que são reunidas nesse título genérico de comunistas, e a imprensa é um dos adversários. A imprensa costuma ser hostilizada há muito tempo no Brasil, mesmo durante o governo PT também, né? Eu me lembro de manifestações que eu assisti e que hostilizavam também jornalistas da Globo, por exemplo, ou da Veja. Então, hostilizar jornalistas não é de hoje, e há de fato essa retórica de tentar atacar quem porventura traga a notícia, né? Como eu já falei aqui anteriormente, não quer dizer que também que os veículos não tenham seus papéis ideológicos, né, seus papéis de recorte da realidade para prejudicar um político, para prejudicar um governo, para prejudicar certa posição política, mas a imprensa, ela tende a ser um alvo preferencial de políticos, porque geralmente são aqueles veículos que trazem a informação que pode comprometer a imagem do político ou do governo. Então, você tem essa cena da CNN sendo expulsa, e como eu falei, você tem lá o Pazuello, o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, subindo no carro de som para falar com a população. E daí, como resposta a isso, né, que é uma coisa, é um deboche, na verdade, né, isso é um insulto à inteligência, é um insulto à população brasileira. O cara, semana passada, foi sabatinado na CPI da Covid, fez de tudo para blindar o presidente, para proteger o Bolsonaro, se jogou na frente do Bolsonaro para receber o tiro, como eu falei já recentemente, e vai numa passeata, numa manifestação em prol do presidente, né, em defesa do presidente. Então aqui fica clara a lealdade do Pazuello, a quem ele serve. Ele não serve o Brasil, ele não serve os brasileiros, ele não serve a nação, ele serve o Bolsonaro. Ele é um servo do Bolsonaro. Ali fica claro, e ali fica claro que o sacrifício que ele faz, se entregar para ser o bode expiatório do Bolsonaro, fica evidente. Duas coisas vão acontecer como consequência disso. De um lado, o Pazuello possivelmente será reconvocado para a CPI, e aparentemente aqui, de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, ele será agora talvez indiciado nessa CPI, será o primeiro indiciado da CPI. Antes ele estava como testemunha, agora ele vai estar como acusado da CPI. E eu quero até ler um trechinho aqui de uma fala do Randolph Rodrigues, que diz o seguinte, olha: eu gostaria que o Pazuello, né, estivesse com a mesma coragem de hoje na CPI. O general Pazuello fez hoje uma escolha de ser o primeiro personagem declaradamente indiciado da CPI. Se a CPI não pedir o indiciamento do ex-ministro, ela não terá razão de existir. Componha o depoimento dele com os fatos de hoje e você terá aí os movimentos para isso. Pazuello foi incluído no rol dos indiciados, não por mim, não pelo Renan Calheiros, mas pelos atos dele. Então é um desafio, como eu falei, a manifestação do Bolsonaro, sem máscara, aglomerando, é um desafio à CPI, é um desafio ao Brasil, é um desafio à pandemia, é um desafio à vida. É alguém que está pondo em risco a vida dos seus seguidores e pondo em risco também, como consequência disso, a vida dos outros. É um ato, mais um ato desse governo genocida, um ato inconsequente, ou consequente, né? Ele tem objetivos, né? Mas é um ato irresponsável e criminoso do presidente. Ele está aqui desafiando a CPI, desafiando o que está acontecendo agora, e a presença do Pazuello também é um desafio. Também está tirando sarro da cara dos senadores, tirando sarro da cara da CPI, tirando sarro dos brasileiros, tirando sarro da sua cara, da minha cara. Ele está ali debochando do Brasil. E daí, a segunda consequência dessa presença do Pazuello ali é que ele possivelmente será agora transferido para a reserva do Exército, né? O comandante do Exército, o Paulo Sérgio Nogueira, pretende pelo menos, né, enviar o Pazuello para a reserva, o que pode criar um impasse, porque o Bolsonaro pode reverter essa decisão e mandar de novo o Pazuello para ativa, porque pelo Estatuto Militar, um oficial na ativa não pode participar de manifestações políticas, não pode participar de um comício bolsonarista ou de um ato pró-Bolsonaro, ele não poderia fazer isso. Então agora há a intenção de mandá-lo para reserva, só que o presidente pode reverter isso. Então pode criar um conflito, pode criar mais uma tensão, mais um foco de tensão no governo Bolsonaro, mais uma vez, entre Bolsonaro e Forças Armadas, entre Bolsonaro e Exército. Como ele está dobrando a aposta, como ele mais uma vez ele está agora inflamando, pode ser que ele de fato queira agora comprar briga com o Exército. Vai saber, não sabemos. Mas realmente é uma situação complicada. E mais um
aspecto também que surgiu nesses últimos dias, que vale comentar, é que tem sido cogitado, né, o tema de um gabinete paralelo, de um aconselhamento paralelo do Bolsonaro na pandemia. Além do Ministério da Saúde, haveria um grupo de pessoas negacionistas da ciência, pró-cloroquina, que estariam tentando influenciar o Bolsonaro a adotar a imunidade de rebanho, a adotar cloroquina, a ser contra a vacina, a ser contra o isolamento social, o lockdown, essas coisas. E o Sam Puncher e o portal Metrópolis, eles reuniram alguns vídeos do Arthur Weintraub, que é irmão do Weintraub, né, do Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação, e também olavista, os dois são discípulos do Olavo de Carvalho, e segundo esses vídeos, o Arthur Weintraub, ele seria um dos que coordenaria esse grupo paralelo, esse aconselhamento paralelo do Bolsonaro para negar a ciência. E ele fala ali, né, que ele está organizando ali junto com a Izzy Yamaguchi, junto com outras figuras ali, outras pessoas, para mostrar uma alternativa para o Bolsonaro, e nesse sentido seria a cloroquina e outras medidas que levaram à morte centenas e centenas de milhares de brasileiros. Então pode ser agora também que o Arthur Weintraub, que está assessorando, entre aspas, o Bolsonaro na pandemia, seja convocado para a CPI para depor, e mais uma vez a gente terá outro olavista, outro discípulo do Olavo de Carvalho, falando asneiras na CPI, e resta esperar agora para saber se nessa reconvocação do Pazuello e nessa convocação possível do Arthur Weintraub, se os senadores vão prensar melhor essas pessoas. Sinceramente, gente, o ato de ontem, o ato bolsonarista, né, com o Pazuello, com o Bolsonaro, é uma afronta, e eles contam com a fragilidade das instituições, eles contam com a morosidade, com a ineficácia das instituições para puni-los. Eles estão contando aqui com a impunidade, basicamente. Eles estão contando que não vai dar nada, vai acabar em pizza, vai, sabe, dar nada, isso não vai pegar essa turma. Eles estão contando com isso, eles estão contando com a incapacidade das instituições e debochando dos senadores. Eles estão tirando um sarro da CPI, eles estão tirando sarro dos senadores, eles estão tirando sarro do país, né, dos brasileiros e dos mortos também. Aqui é um deboche também com os mortos no Brasil, com as vítimas da Covid, em grande parte decorrente de um governo negacionista e que levou e que abandonou o brasileiro para morrer, né? Basicamente é isso. Quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essas manifestações de final de semana no Rio de Janeiro, né? Bolsonaro junto com o Pazuello no carro de som, com moto, né? Motonata, não sei como que fala, carreata de moto, motonata no Brasil. O que vocês pensam sobre isso? Se na leitura de vocês isso é uma demonstração de força do Bolsonaro, de aglomerar essas pessoas, tinha muita gente aparentemente, de reunir essas pessoas, ou se é uma demonstração de fraqueza dele, ou se quer dizer outra coisa, né? Na minha leitura, isso é uma demonstração desse caráter neofascista do bolsonarismo, de explorar esse simbolismo, de explorar essa imagem, de explorar essa movimentação, esse antagonismo, esses ódios, essa intolerância que vai reunir as pessoas em torno dos inimigos comuns. Então, tem a ver com o fator de agremiação, de congregação das pessoas em torno das pautas bolsonaristas, mais do que demonstração de força ou de fraqueza. É uma demonstração de simbolismo neofascista. Mas me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, para fazer meu curso de escrita narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor, e confira agora na pré-venda o meu livro de contos, A Impureza da Minha Mão Esquerda. Está bem bonita a capa, vocês podem ver aqui, né? Está lindíssima, e é mais um belo trabalho de edição da Cotter Editorial. Confira, os links estão aqui na descrição e no comentário fixado. Um abração para vocês, e fica agora no final aqui o vídeo do repórter da CNN sendo escoltado para fora da manifestação por causa dos manifestantes hostis contra ele, né? Então se cuidem, gente. Abração. Tchau. Lixa, 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 lixa.